Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo em nosso canal. Eu sou o pastor Carlos Henrique e você está no canal da Igreja Metodista no Porto, e todas as quintas-feiras nós temos um encontro aqui marcado para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia juntamente comigo no texto de Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52, que diz assim: Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Pois bem, se eu perguntasse para você, será que o tempo ele resolve todas as coisas? Será que o tempo ele resolve e ele cura as amarguras da nossa alma? Eu quero convidá-lo para que nós possamos olhar para a história de José, esse homem que viveu há muito tempo. A sua história está registrada no texto ali de Gênesis, e eu quero convidá-lo para que juntos olhemos então para a história e entender um pouquinho da vida de José. José, ele foi um israelita, ele foi filho de Jacó com Raquel, ele teve vários irmãos. José era um filho preferido de Jacó, e esse pai fez para ele uma túnica. Isso começou a despertar inveja na vida dos seus irmãos. Como se não bastasse, José começou a ter sonhos. E quando ele relatava os sonhos aos seus irmãos, a inveja no coração dos seus irmãos começou a aumentar. Você pode ler com mais atenção um pouco lá em Gênesis, um pouquinho da história de José, mas quando nós olhamos para a história de José, nós percebemos que a sua história não foi fácil, a sua trajetória de vida não foi fácil. Ainda muito novo, ele foi traído, ele foi vendido pelos seus irmãos, e os seus irmãos disseram para o seu pai que José então tinha morrido. José então é levado como prisioneiro para o Egito. José vai parar na casa do faraó, vai viver um tempo difícil com a esposa do faraó, na casa de Potifar. Ele é preso e Deus de alguma forma começa a ajudá-lo, e ele começa a interpretar sonhos. E José tinha um espírito de excelência. José, ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa capacitada por Deus. E o que acontece com José é que ele dá a volta por cima. Ele então, a sua vida muda e ele se torna um governador no Egito. E ele se tornou então o segundo homem lá no Egito, depois de Faraó. Vinha José e ele tinha muita autonomia, muita liberdade para tomar suas decisões. Resumindo, José deu a volta por cima. E diante de tanto trabalho, diante de tanto esforço, o tempo da sua vida talvez não era um tempo fácil, tantas decisões que ele tinha que tomar. Então muitos anos se passaram e José, ele dá nome aos seus filhos. Ele tem 2 filhos e ele chama um de Manassés, de Efraim. E o significado do nome dos seus filhos é: Deus me fez esquecer de todo o meu passado, ou seja, Deus me fez esquecer da terra onde eu sofri, da casa dos meus pais, da traição dos meus irmãos, do que os meus irmãos fizeram comigo. Deus me fez esquecer. E ele coloca um novo nome no filho, um outro filho chamado Efraim, que Deus me fez próspero ali onde ele estava. A verdade é que os conflitos que José viveu não apagaram do seu coração a amargura. O tempo, o sucesso, na verdade era como se fosse uma pedra que José estava colocando ali naquela ferida que tinha
se aberto há muitos anos e que ainda estava doendo dentro do seu coração. O que aconteceu? Houve uma fome naquela região, houve uma fome naquela época, e como o Egito ele era a capital do mundo, as famílias começaram a recorrer até o Egito para procurarem ajuda, procurarem mantimento. E quem vai à procura de José? Quem vai até o Egito? Vai a família de José. Só que eles não imaginavam que José agora era o vice-governador. Eles não imaginavam que José tinha dado a volta por cima. E Deus agora, ele reserva esse encontro de José com os seus irmãos, para que de fato José fosse curado por Deus. A verdade é que esse encontro não foi um encontro fácil. Se você pegar a sua Bíblia e você vai ler, você vai perceber que José não recebeu a sua família bem. Ele colocou uma máscara e ele fingiu ser quem ele não era. José então, ele se esconde, ele se camufla, ele percebe que os seus irmãos estão procurando ajuda, e o texto vai dizer, a partir do capítulo 41, 42 em diante, vai relatar que José mentiu para os seus irmãos, respondia asperamente, os seus irmãos não sabiam quem ele era, e aquela ferida do passado, aquela amargura da adolescência ainda estava firme, estava latente, estava exposta no coração de José. E José então, ele começa a agir com grosseria, com mentira, fala de forma áspera, ele fala, ele mente para os seus irmãos, ele mente para o seu pai, ele finge, e esse processo é um processo de dor, um processo que de alguma forma José estava revelando que as boas intenções de dar o nome nos seus filhos de Manassés e Efraim não bastavam de um simples teatro, porque o coração dele, na verdade, tinha uma mágoa, e essa mágoa estava profunda. E pensando na vida de José, pensando para as nossas vidas, quantas vezes nós colocamos uma pedra num passado que foi mal resolvido? E na verdade é que às vezes o nosso passado, as situações que nós passamos lá atrás, elas estão nos machucando. São mágoas, são angústias, são pecados, são circunstâncias que deixaram marcas negativas e provocaram verdadeiros estragos em nossa vida. E infelizmente, quando alguma coisa acontece conosco no passado, e se nós não passamos por um processo de restauração, é fato que nós vamos de alguma forma devolver isso no futuro para alguém. De alguma forma você vai expor aquela ferida que aconteceu no passado. Às vezes nós temos a tendência, como José, de achar que o tempo vai resolver tudo, e o tempo não resolve tudo. O tempo simplesmente prolongou a dor no coração de José. Houve um momento que José precisou ser confrontado. E quando ele foi confrontado, ele revelou que o seu coração, que as feridas da sua alma estavam ainda presentes. E não adiantava José ser o vice-governador se ele tinha ainda cicatrizes, feridas dentro do seu coração. O texto vai dizer que ao longo da passagem bíblica, o texto vai dizer que José muitas vezes tentou ali prejudicar os seus irmãos, até que ele pede para chamar um filho mais novo, o Benjamim. Os seus irmãos vão até a casa do seu pai, volta, ele coloca dinheiro escondido, ele coloca a fim de provocar mais ainda confusão na família, porque os irmãos pensariam assim: se o governador, o vice-governador,
percebeu que a gente roubou alguma coisa, aí que ele vai nos matar mesmo, e José fez isso. Eles trouxeram Benjamim, mas com o coração ainda preocupado por tudo aquilo, e José então, nesse processo de reencontrar com o passado, José começa a entender que somente a graça restauradora de Deus poderia trazer ao coração de José uma nova paz. Pois bem, a verdade é que José, ele deu os nomes para esconder uma ferida que estava no coração. Deus queria de fato que José pudesse ter um coração transformado, ter um coração em paz. Deus queria de fato que José pudesse se ver livre daquela alma angustiada, mas não havia outra forma se Deus não intervisse. E de fato, Deus interviu na vida de José. Não bastava apenas José ser o governador do Egito. Deus queria que José fosse um homem completamente limpo, completamente restaurado de todo o seu passado, e ele queria trazer então a sua família para que de fato o perdão pudesse ser concretizado. Eu quero então, nessa reflexão de hoje, lembrar você que às vezes colocar uma pedra, colocar algo por cima, um pano, achar que aquela ferida ainda não está doendo e tentar achar que isso não vai nos afetar, isso pode ser um grande erro. Que você nesse momento peça perdão a Deus e procure se reconciliar com quem precisa do seu perdão também. Não deixe para depois, não deixe para o ano que vem, não deixe para tomar essa decisão tão importante que você precisa, porque muitas vezes a pessoa mais prejudicada é essa que consegue carregar durante tantos anos essa mágoa no coração. Deus quer que você seja livre, Deus quer que você possa resolver esse problema que você talvez tenha enfrentado e há muito tempo você não tem falado com ninguém. E às vezes Deus traz isso à nossa memória, não para nos prejudicar, mas para nos trazer cura e libertação. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão, até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço.